Bom dia, meus confrades, bom dia. Espero que todos estejam bem. Eu resolvi tirar um momento aqui para gravar um depoimento para vocês. E esse depoimento, ele mexeu muito comigo. Assim, o que eu fiquei sabendo, né? Porque eu me vi muito nesse contexto, sabe? Me vi muito nesse contexto, mas ainda bem, eu acho que apesar de tudo, eu acho que eu já estou bem desperto com uma certa antecedência em relação a essa outra pessoa de quem eu irei falar aqui. Mas antes de eu tratar do assunto, dizer a vocês que eu tô só aqui em casa desde terça-feira. Aí, uma coisa que é comum quando eu tô só em casa, eu não ligo televisão. Eu não ligo televisão, pessoal. Nem assim, tudo que eu vejo eu prefiro ver pelo celular mesmo, assisto as coisas aqui, alguma notícia, né? E, enfim. Mas tô bem, tô na luta aqui, né? Tô de folga esses 2 dias. Hoje era pra me ter ido cedo pra oficina deixar minha moto pra dar uma revisão, não foi, mas eu vou ver se eu ainda consigo resolver isso agora no período da tarde, depois do almoço. Já já eu já vou passar lá pra ver se eu combino com o rapaz e aí assim proceder, né? Minha moto já tá nas últimas. Eu tenho que, não posso descuidar. E pessoal, eu queria deixar aqui, outra coisa, eu quero só deixar uns avisos aqui antes, porque o assunto que eu vou falar aqui ele não é muito longo não, é uma historinha rápida. Assim, eu vou ser bem sincero com vocês aqui. Eu tô tomando uma atitude tal qual meu amigo Lorde Conselheiro faz lá no canal dele. Vez ou outra, quase que diariamente aparece um, dois aqui, mandando mensagens, me chamando de esquerdista. Que eu sou um esquerdista, que eu sou esquerdista até o talo. Sabe o que eu tô fazendo com quem tá vindo mandar? Eu não respondo. Eu vou lá no perfil dessa pessoa e bloqueio. Eu tô dando um bloqueio nela e removo a mensagem. Eu não vou ser mais tolerante com esse tipo de coisa. Então você aí que enxerga pessoas que votam em branco, nulo ou que faz abstenção como esquerdista, vem escrever coisa aqui, vem falar esse tipo de coisa aqui pra mim que você vai tomar um ban aqui no canal, tá? Eu não vou te responder, você será bloqueado do meu canal, tá? Eu sou muito democrático aqui, eu sou muito permissivo a ouvir opiniões divergentes, mas é esse tipo de ataque, sabe? Esse tipo de ataque sujo, eu não vou tolerar mais aqui não. Todos que vêm, eu estou monitorando. Mandou, bloque, sabe? Não fica mais. Pode dizer que eu sou, porque você não suporta a opinião contrária? Não, isso aí não é ter opinião contrária, não. Isso aí é atacar o outro. Isso aí é uma tentativa de ofender, de atacar, porque não tem argumento, né? Eu duvido que chega aqui e tem argumento. Aqui nesse canal, basicamente, tem um inscrito. Existe um inscrito aqui nesse canal que ele defende o Bolsonaro para mim com argumentos. É um perfil chamado Sten. Sten. Bom, meus amigos, eu tive que fazer uma pausa aqui, porque na hora que eu tava falando, começou um carro de som. Daqui eu ainda tô ouvindo esse carro de som longe, né? Bora torcer aí que eu consiga concluir esse áudio aqui sem essa gravação, sem mais carro de som, né? Que é tipo uma praga. E o pior que aqui, pessoal, aqui onde eu moro, bom seria se fosse só de dia. Aqui 10 horas da noite, 9, 10 da noite, o pau tá torando aqui de carro de som na rua. Já teve vez de eu estar na rua, às vezes saindo, dando uma volta e tem. Eu não sei, acho que nem deveria, nem não seria certo isso, né? Acho que à noite não. Mas aqui rola isso, né? Muito, muito mesmo. Aqui desde. Aqui a gente com bicicleta, tem gente que bota uma caixa de som na garupa daquelas bicicletas que tem uma garupa na frente e atrás, sabe? Aí sai pedalando com carro de som. É carretinha, engata uma carretinha atrás num gancho da moto, na traseira da moto, e sai rodando o dia todinho aí com o som ligado, e fora os carros de som, aquelas grandes aparelhagens, né? Infelizmente quebrou aí meu raciocínio, mas eu acho que eu consegui, acho que eu tava finalizando aí, né, quando eu falei da questão que da minha intolerância a partir de agora. Eu tava falando do Sten, né? Então o Sten sempre ele faz umas listas aqui às vezes ele pega até reportagens, coisas e manda, Vitor, isso, não, o presidente ele é bom, é por conta disso, disso e disso. Assim, ele sempre que ele quiser comentar aqui, ele poderá comentar, porque ele é uma pessoa que tem educação, ele sabe defender a visão que ele acredita, sem ofender, sem atacar ninguém, né?
Ele defende com argumentos. Só que, infelizmente, desse povo aí bolsonarista, ele é a exceção. Para mim, ele é a exceção, porque a maioria aqui, dos que eu tenho visto aí que é fanático, eles não têm argumento. Então ele já parte para... O argumento deles é esse. Criticou, falou qualquer coisinha que não fosse elogiar essa pessoa que está lá no Planalto, acusar o outro de ser petista. Isso é uma das coisas mais estúpidas e ignorantes que eu já vi até hoje. Mas enfim, outra coisa aqui, pessoal, eu gravei um depoimento essa semana, acho que foi antes de ontem, quarta-feira. Tá guardadinho aqui. Eu, por enquanto, o que eu fiz? Eu mandei para alguns inscritos de minha confiança, assim, os caras aí que eu tenho. Ainda tem mais outros, ainda tem mais aí, menos uns 2 aí que eu quero mandar essa gravação, porque assim, é uma situação que eu não conseguia, eu acho que eu não vou conseguir botar no canal, né? Se bem, eu tô muito dividido, assim, porque de um lado, existe um desejo dentro de mim de botar, né, o conteúdo aqui no canal que eu queria, as participações, né? Assim, eu ouvi alguns feedbacks, pelo menos do público, dos caras que eu mandei, porque são pessoas assim que eu conheço, que eu sei o perfil, então assim, a gente pode ter um diálogo muito bacana. Vieram sim críticas, vieram posicionamentos, mas sem aquela coisa agressiva, aquela coisa muito ofensiva, né? E aqui eu pensei assim, não, já foi uma coisa tão ruim que aconteceu comigo, aí eu jogo no canal com certeza, por muito menos, né? Por causa do Bolsonaro aqui, eu já sou atacado, então eu vou deixar guardadinho essa gravação, não vou deletá-la, mas eu não sei quando aí. Quem sabe um dia se eu conseguir tomar coragem suficiente eu coloco, porque eu tenho certeza que virão diante do relato do que aconteceu comigo, quando eu colocar aqui, terão reações assim muito bravas, né? Muito bravas. Aqui eu vou deixar só assim, eu vou dar só um toque assim, que aí o dia que eu comentar vocês já vão estar ligados do que eu falo, né? Mas assim, essa semana eu passei por uma situação muito ruim. Foi na terça-feira ao longo do dia, né? Só que essa situação que aconteceu, tipo assim, eu mesmo falo, né? Foi um erro, eu cometi um erro. Eita, o carro de som tá vindo de novo, é o mesmo, ele fica dando voltas aqui no quarteirão. Aí o tempo que, tipo assim, eu fico pausando e tendo que esperar, né? Vamos lá, é um azar mesmo. Na hora que eu vou gravar, acontece uma peste dessa tá aqui. Não, parece que tá. Não, eu escutei, deve ter dobrado ali por outra rua. Não veio pra cá não. Agora eu escutei alto. Pessoal, eu fui muito hostilizado por mães solteiras, num grupo. Eu vou chamar um grupo de professores. Meses atrás, eu falei pra vocês. Acho que foi ano passado, tem mais de ano, talvez isso, mais de ano. Sei lá, um ano ou 2. Tem muito tempo, eu sei que tem muito tempo. Eu comentei uma vez aqui com vocês do grupo da graduação. O grupo que eu fiz graduação, aí reuniu todo mundo, né? Nesse grupo, ainda tem algumas pessoas que moram aqui na cidade, que eu moro, mas a maioria foi embora, né? Estão trabalhando em outros estados, em outras cidades, por aí afora. Mas tava todo mundo lá, todos nesse grupo. E certa vez eu saí do grupo. Uma vez eu tive uma treta lá com uma emissol, mas foi coisa porque eu quis fazer mesmo naquela ocasião assim, vocês lembram do tempo que eu fazia testes, né? Eu era muito de fazer os testes com as mulheres, provocava aquela coisa. E aí, por fim, eu resolvi sair. Eu saí por 2 razões, por causa dessa emissol e também porque na época eu ainda era apoiador do Bolsonaro e eu era, de certa forma, odiado. Eu era odiado ali no grupo por conta disso. Pessoal, eu devo ter passado ali em torno de uns 6 meses fora desse grupo, quando alguém me adicionou. E aqui foi o erro, né? O erro de eu ter permanecido. Eu fiquei na minha cabeça assim, botaram aí, eu vou ficar, mas não vou comentar nada. E realmente eu não vinha comentando nada. Pense que, sei lá, se tiver 1 ano e meio que me puseram novamente nesse grupo, essas mensagens iam se acumulando, às vezes eu apagava, ia ficando lá, eu não acompanhava.
Era só para dizer assim, tô aqui, né? Eu só era um número ali naquele grupo. Até que na terça-feira, infelizmente, eu caí. Eu não sei, assim, parece que eu falo que tem hora que me dá um branco assim na cabeça, eu não sei, parece que eu fico fora de mim. E eu, num deslize, eu comentei uma publicação. Eu comentei uma publicação. Nesse grupo tem alguns professores, da época da graduação, professores já até aposentados. E um professor, ele publicou uma notícia falando sobre paternidade. Era uma crítica à questão da paternidade no Brasil. Tipo assim, que no Brasil os homens não querem exercer paternidade, querem deixar tudo nas costas das mulheres. Tipo assim. E aí esse professor, eu li, eu pude ler a notícia. Pensa assim, ó. Na terça-feira, quando eu li, tinha mais de 500, sei lá, 500, mais de 500 mensagens acumuladas. Então era uma mensagem antiga, sabe? Porque quando eu botei, tava assim, 500 e tantas mensagens não lidas. E eu caí bem em cima dessa reportagem. Eu não sei nem que dia, foi muitos dias atrás que o professor publicou isso. Aí, um velho já, pessoal, um velho. Ele, na verdade, ele foi até coordenador do curso na época. Ele era o chefe do curso lá, enfim. E ele botou lá essa notícia e fez uns comentários em cima. Falando assim, olha, precisamos, sei lá, o Congresso precisa criar mais leis, sabe, para forçar os pais a assumirem a paternidade. Precisamos de políticas públicas, tem que ter políticas públicas, porque coitada das mulheres. Coitado dessas mulheres aqui no Brasil, tanto que elas sofrem para ter que criar os filhos sozinhas, é muito. Pessoal, na reportagem que eu li, estava falando assim, que são mulheres guerreiras, né? Elas são guerreiras porque elas trabalham, elas estudam, elas tomam conta de casa, ainda tem que criar os filhos, né? Ela tem que acompanhar a vida escolar do filho, mas que isso é muito cansativo para uma mulher, né? Então, se houvesse a presença paterna para ajudar, com certeza facilitaria mais, né? Não ficaria tão cansativo. E foi a argumentação do professor em cima, de que tem que ter políticas públicas para direcionar e incentivar os homens a exercer a paternidade. Quebrar essa cultura de que só a mãe, que o filho é só da mãe. O filho não é só da mãe, o filho também é do pai, né? E aí, quando esse professor colocou isso, eu vi alguns comentários de colegas. Lá nesse grupo, eu lembro que na minha graduação, a turma era composta de 30 homens e 10 mulheres. Mas dessas mulheres, me lembro que na época que eu estudei, de 10 mulheres, só 2 na época eram mulheres já de idade avançada, que era a Mariana, minha amiga, e uma outra colega lá, todas 2 já casadas e com filhos. O resto tudo era menina nova, tudo novinhas. Eu lembro que eu entrei no curso de matemática com 19 anos. A maioria ali era da minha idade para trás, sabe? Tudo jovens. E uma parte delas, ali, acho que a maioria delas, hoje são mães solteiras, ou porque ficou mãe solteira mesmo, ou porque casou com alguém, não deu certo, e aí tá criando os filhos, né? E eu ouvi algumas falas delas ali, eu fui baixando as mensagens, passando, né? E fui vendo algumas delas se lamentando no grupo, da dificuldade que elas têm. Ela falou, né, apesar que eu sou independente, eu tenho meu trabalho, mas só eu e Deus sabemos o quanto tem sido cansativo, porque o meu ex, ela falou, o meu ex não ajuda, o meu ex não quer participar, como eu queria que ele participasse da criação da minha filha, ou do meu filho, mas ele não aceita, ele não quer. E aí realmente, professor, e aí foi a hora que eu caí na besteira. Eu caí na besteira de fazer um comentário. Só para finalizar, eu vou contar só o que foi o meu comentário e encerro por aqui para me passar realmente para o assunto que eu queria. A minha mensagem foi direcionada ao professor. Eu comentei para o professor. Eu falei assim, professor, isso aí é uma situação muito complicada, viu? Muito complicada. Eu falei, porque se tentar mexer nisso aí, sei lá, tentar tirar essa guarda e passar e direcionar mais para o pai, vai dar problema, porque vai se dizer que foi um direito tirado, um direito conquistado das mulheres, né? E tá tirando das mulheres para passar para os homens. Já cai nisso aí. Eu falei, porque hoje é lei. Eu falei, isso aí que o senhor está colocando, que a guarda fica mais com a mãe, é lei. Eu falei, a lei é muita. A lei, o judiciário hoje no Brasil, ele prioriza que a guarda das crianças, dos filhos, fique com a mãe. Esse foi o primeiro argumento. Eu fiz assim um texto até longo, né? O segundo ponto. Eu falei, outra coisa, existe um grave problema no Brasil que chama-se alienação parental. Eu falei, porque existem muitos pais que querem exercer a paternidade, mas às vezes não a exerce por conta da mãe, que não aceita. Ela além de não aceitar que o pai se aproxime do filho, ela ainda comete a alienação parental para que o filho odeie, passe a odiar o pai.
E o terceiro ponto que eu argumentei foi a questão das escolhas, né? Eu falei que muitas mulheres optam por conceber filhos de Zé Droguinhas, cafajestes, e aí esses homens não exercem a paternidade de forma alguma. Nem mesmo com uma ordem judicial eles cumprem. Eles não vão ajudar, eles não vão cumprir esse papel. Eu falei, então, professor, isso é um problema muito difícil. Eu digo, isso é um problema muito difícil nos dias atuais. E eu acho difícil ter solução. Isso aí é um mal sem cura. Não vai ter solução para esse problema. Meus amigos, aqui eu vou parar por aqui, né? Mas eu digo assim, eu ter falado essa mensagem lá no grupo, eita, meus amigos, vocês não têm ideia do que rolou ali, sabe? Foi um show de horrores, mas eu acho que eu consegui me sobressair, mas não foi assim muito agradável, não. Eu não estou mais nesse grupo, eu admito que foi um erro, mas assim, eu tive um problema, houve um cenário de humilhação, de muita humilhação, de muita ofensa, mas não foi por parte dos homens, não foi o professor, não foi os demais colegas ali. Eu até me surpreendi que os caras lá do grupo, os 30 homens lá do grupo, eles não me atacaram. O problema foram as mães solteiras. Infelizmente, aquela minha fala foi na ferida, sabe? Ela foi na ferida de algumas, lá umas 4, mais ou menos 4, 5 mulheres ali no grupo, e houve um show de horrores ali. Mas como eu lhes disse, né? Fica dada essa prévia. Eu aprendi a lição para eu continuar me policiando, né? Não cair nesse erro, né? Mas eu diria que a minha atitude ali, a forma como eu conduzi as coisas, pelo menos não vai, eu tenho certeza que não irá, elas não vão ter nenhum argumento para usá-lo contra mim, né? Eu consegui me sair da situação de uma maneira sem me prejudicar. Mas assim, eu só digo aqui para vocês, está perigosíssimo se tocar nesse assunto. Se você criticar o Bolsonaro, não pode apontar nenhum tipo de erro contra a mãe solteira, sabe? Não pode. Se você, porque na prática ali eu apontei, né? De certa forma eu apontei uma crítica ali a um cenário feminino, né? E nossa senhora, mas a reação não foi boa. E as que comentaram são mães solteiras. Eu percebi claramente, assim, nas falas, que elas querem, somente o discurso que deve ser propagado é o discurso de que elas são santas e vítimas, né? E os vilões são os homens, né? Se você chega em qualquer local e você fala que elas são as melhores pessoas do mundo, as melhores mães, as melhores guerreiras, e os homens são o Satanás, é o demônio, que, né, a culpa toda é do homem, né? Se ela tá mãe solteira, a culpa toda são dos homens, aí aceito. Você vai receber até aplauso, né? Ouse apontar alguma coisa. Falar de alienação parental, ou falar de uma escolha má, né? Uma má escolha que a mulher fez, que você vai ver a fúria. Você vai ver a fúria, como eu vi na terça-feira. Mas enfim, o relato mesmo que eu quero trazer aqui para vocês foi uma situação que eu fiquei sabendo ontem. Ontem eu fui fazer uma visita, pessoal. Ontem à noite eu fui visitar meu pai por uma razão. Hoje meu pai saberá no hospital. Ontem eu fui para saber essa notícia, né? Mas ele falou, não, só amanhã que eu vou no médico. Acho que agora, esse horário mais ou menos ele já deve estar passando pela consulta. Ele falou que ia ser entre 10 horas e meio-dia. No meu relógio aqui são 11h05. Ele está com o exame dele de biópsia, já chegou o exame dele, vai no urologista para receber o parecer final, né? Se o problema dele é câncer ou não. Aí eu até fiz o compromisso, ou eu vou ligar ou à noite eu vou dar uma passada lá para saber desse resultado, né? Mas eu vi meu pai na segunda-feira. Segunda-feira eu fui no cartório aqui da cidade resolver uma questão que uma amiga minha que mora fora, uma amiga minha que mora em Goiânia, pediu para me ver ela precisa tirar uma segunda via de um documento. E aí na hora que eu cheguei no cartório ele estava lá. Ele estava passando o documento do carro que ele comprou para o nome dele, porque ele pagou esse carro, mas o cara que vendeu pediu um prazo lá para resolver não sei o que lá, para poder transferir. Aí, bem na hora que eu cheguei, pessoal, mas o homem tá magro, meu pai, sabe? Meu pai, ele é gordinho, barrigudo, sabe?
Meu, eu quase não conheci o homem, tá magro, magro, sabe? E aí eu já tava com isso na cabeça. E eu não fui lá, eu não tive contato de ser. Eu vi ele lá, cumprimentei, aí eu falei, depois eu vou lá lhe fazer uma visita. E aí ele saiu. E eu não tenho nenhuma dúvida que ele tá magro daquele jeito, aquilo ali é só o psicológico, é a preocupação por conta desse negócio, que ele tá com um problema na próstata. Ontem aqui na cidade que eu moro, foi sepultado um senhor aqui, mais ou menos da idade de meu pai, vítima de câncer na próstata. Morreu em Barretos, e aí trouxeram o corpo. Acho que parece-me que ia enterrar agora pela manhã. Eu nem fui lá. E aí ontem eu fui lá vê-lo, né? Ontem eu fui lá visitá-lo. E, pessoal, assim, não é uma experiência muito boa não, sabe? Ontem eu cheguei lá, eu voltei até assim meio triste aqui pra casa, porque eu vi uma pessoa falando só em morte. O homem ele tá abalado, ele tá muito abalado psicologicamente. Falando só em morte, ficou ele e a esposa dele lá na sala. E ele, eu já tô me preparando. Aí eu falei, eu digo, moço de Deus, eu falei, mas tá muito cedo pro senhor pensar isso, ficar pensando em morte agora. Ele, não, porque eu tenho, a morte vai vir, a gente tem que estar preparado. É importante é que eu tô com Jesus, né? Porque ninguém vai escapar da morte, tem que aceitar. E aí eu falei, eu digo, não, mas não é a hora de pensar em morte agora. Eu falei, esse pensamento, eu acho que vem, sei lá, na pior das hipóteses, se eu chegar, tiver, você não, nem recebeu o diagnóstico, certeza ainda. Mesmo se for, ainda tem chance do tratamento. Quantas pessoas por aí que eu conheço que já tiveram câncer, fez o tratamento todo direitinho e tá vivendo aí, tá curtindo a vida aí de boa. Eu falei, não, acho que não é bom sofrer por antecipação, se martirizar por antecipação. Espera uma coisa de cada vez. Esse é o momento de pensar positivo. Tem que pensar agora em tratar, é que eu vou ficar bom. É isso aí, tem que ser os pensamentos positivos. Aí, se de tudo, depois de toda a luta, chegou no final, tá desenganado do médico, foi câncer e o tratamento não deu jeito, aí é a hora realmente de entrar num processo de aceitação, que é a nossa realidade mesmo. Um dia todos nós vamos morrer, mas sofrer, eu digo, isso aí não ajuda. Se acontecer de o senhor receber um diagnóstico de câncer e isso aí, conduzir as coisas dessa forma não vai, isso aí só vai piorar. Aí a chance de vencer o problema se torna mais baixo ainda, né? Não sei, né? Até eu tô nessa expectativa. É uma coisa, apesar de todos os problemas que houve, as coisas, eu não desejo isso para ele. O meu desejo é que ele que não seja, meu primeiro desejo é que não seja, né, essa doença. Ele falou que o médico deu duas probabilidades para ele, né? Uma pode ser que seja só a próstata inchada. Se for a próstata inchada, tem um tratamento a laser que queima, diz que é tipo como se fosse um caroço uma massa dentro da próstata que faz ela inchar, né? E aí queima e aí volta ao normal, é o tratamento com laser, né? Segundo ele, aí logo tá bom, né? Mas se for o câncer, vai ter que ir pro tratamento. Essa cirurgia a laser, para fazer esse processo de queimagem, ele disse que já se informou em Goiânia, custa 17 mil. Um tratamento de câncer é bem mais caro, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Mas aí ontem, falou-se desse assunto, mas falou de outros assuntos. Aí ontem, assim, eu não estava nem lembrando de uma pessoa da família, ele tocou nesse assunto para mim. E aí foi duas coisas que eu voltei assim para casa um pouquinho triste, né? Como se diz, o problema dele, né? Porque isso acho que toda pessoa que tá enfrentando um histórico desse aí fica abalado. É impossível não ficar abalado. Mas ele falou de uma outra pessoa da família que também me deixou assim triste. Eu me vi um pouco nesse cenário, né? Pessoal, eu já contei para trás aí que eu tenho uma tia, uma irmã de meu pai mora no Tocantins. Hoje essa senhora está com 82 anos e ela é mãe de ela teve 7 filhos, essa minha tia, 7 filhos. E duas filhas dela moram na Holanda. Eu apelidei aqui de Dora e a outra eu apelidei de... Ah, meu Deus, como é que é o nome? Diná, a Diná, né? A Dora é uma irmã mais velha e a Diná é a mais nova, a caçula. Meses atrás eu já estava sabendo de uma história. O que acontece? Essa minha tia, muito tempo atrás, ela adquiriu uma terra, uma chácarazinha. Eu não sei quantos alqueires, é uma terra até grande. Essa terra fica aproximadamente 20 quilômetros fora da cidade. Já estive lá algumas vezes e essa minha tia investiu.
ela investiu nessa terra dela, construiu casa, ela tem gado, ela tem muita criação, ela tem uma criação grande de galinhas. Tanto que ela é fornecedora de galinha caipira tratada para os restaurantes lá da cidade. O pessoal compra muito. Na casa dela é os freezer lotado de frango caipira congelado lá, tudo ensacado para revender, né? A clientela maior é os restaurantes, mas quem quiser comprar avulso também pode comprar. Cria porco, ela também tem criação de porco, ela mexe com muita coisa lá. Mas como ela já é idosa, ela tem problema de saúde, adivinha quem é que está toda a vida lá junto com ela? Um filho, o filho mais velho. Eu até dizia que era a minha prima, a Dora, que era a mais velha, mas não é. É esse meu primo. Hoje ele é mais velho que meu pai, pessoal, para vocês terem uma ideia. Meu pai está com 61 anos, ele já deve ter seus 63, 64, esse meu primo. Nunca casou, nunca teve filhos, nunca trabalhou por conta, assim. Um exemplo assim, pensem eu aqui, por exemplo, por mais que eu estou aqui morando com minha mãe e tal, mas eu tenho meu trabalho, né? Eu tenho a minha independência financeira, ele não. Ele sempre viveu ali cuidando das coisas da mãe dele. Quando a minha tia não tinha... Na verdade, essa minha tia, ela já possuía uma terra aqui na região do Pará, onde ela ficava para lá e para cá, né? E esse meu primo junto com ela, cuidando de tudo. Aí ela vendeu uma terra que ela tinha, isso há muito tempo atrás. Ela vendeu essa terra aqui no Pará e comprou uma lá na região dela. Ela achou uma oportunidade boa. Na verdade, a terra que ela comprou já tinha curral, já tinha casa. Ela só ampliou a casa. Ela deu uma melhorada na casa, né? Cresceu. E sempre ele ali fazendo companhia para a mãe. Enquanto todos os filhos, né? Os filhos foram embora. Ele tem além dele, tem uma outra prima, uma outra irmã dele, que mora lá na cidade, mas ela é casada. Ela tem a casa dela, tem marido, ela tem o próprio negócio, ela ajuda ali. Hoje ela ajuda muito, que a minha tia está ficando mais na cidade. Mas quem sempre esteve ali do lado da mãe foi esse meu primo, a vida toda. Olha o que a minha... Aí ele tá lá, né? Conforme eu disse para vocês, ele que toma conta de tudo. O que a minha tia fez? Quando essas minhas primas vieram em dezembro do ano passado, passar férias por lá, eu fiquei sabendo que a Dora, a mais velha, comprou a terra na mão da mãe. Eu lembro quando ela esteve por aqui, ela até andou aqui em casa, ela falou, Vitor, eu comprei E a minha tia junto, ela falou, eu comprei a terra, a chácara de mamãe, porque tu sabe, né, mamãe já tá com mais de 80 anos, a mamãe não dá conta mais de mexer com aquilo ali, então eu comprei na mão dela, e quem vai tocar aquilo ali sou eu. Tanto que eu vou ficar, eu cheguei agora em dezembro, eu só vou embora em março, final de março. E eu vou ficar me revezando, Brasil e Holanda. Eu vou para lá, passo 2 meses, 3 meses lá, com meu marido, trabalhando, aí volto, fico 3 meses aqui tomando conta da minha terra, que eu vou investir, eu tenho uma série de projetos lá para aquela terra. Depois disso eu ainda cheguei lá, né? Foi aquela ida minha em janeiro, que a irmã dela, Dina, me esculachou um dia lá na casa. E eu não sei se ela já chegou, mas eu tô sabendo que as duas é para virem agora em julho. Ela deve estar para aparecer por aqui de novo, né? E pessoal, ontem, conversando com meu pai, ele falou assim, ele disse assim, tu tá sabendo da situação do teu primo lá, filho da minha irmã? Pessoal, eu vou dar um nome a esse meu primo aqui, eu vou chamar ele de Adelmo, tá? Então, o Adelmo. É um nomezinho assim, vamos dizer, é um nome parecido com o dele. Então, assim, o Adelmo... Aí meu pai falou, o Adelmo, rapaz, tá lá, moço, na Rua da Amargura, não sei o que vai ser feito daquele homem. Eu falei, mas o que aconteceu com ele? Falou, rapaz, tu não tá sabendo, a irmã dele comprou a terra, lá da minha irmã, comprou a terra, e aí no início, o que ficou... Pessoal, o que meu pai falou ontem foi o que ela também falou pra mim, ela disse assim, não, eu vou comprar, mas o meu irmão vai continuar lá. Eu já combinei isso com mamãe. Mamãe, eu vou comprar sua terra, né? Mas eu quero que meu irmão continue morando lá, ele que vai tomar de conta, ele vai ser meu gerente lá na terra, não muda nada, sabe? E aí diz que a velha, assim meu pai falou, né? Só, olha, a minha irmã vendeu a terra para a filha com esse combinado, né? Que a terra ia ser vendida, mas o filho, né? O filho dela poderia continuar morando lá e cuidando das coisas lá. Aí diz que, tipo assim, a filha já assumiu a terra, passou o dinheiro, aí teve uns trâmites. Ela tem um filho, essa minha prima, ela tem um filho, a Dora, que deixou esse filho até encarregado com procuração para fazer os trâmites da transferência da terra, que tudo isso aí
É uma coisa burocrática, demora para mexer. Finalizado tudo, né? A terra está no nome da Dora, tá tudo ok. O pessoal juntou mãe e filho. Vocês estão entendendo, né? Dora e o filho dela juntou os dois para expulsar. Para expulsar o Adelmo lá da chácara. E aí dizendo a meu pai que a velha foi questionar, né? Junto com o filho. Falou, não, mas não ficou combinado quando foi para mim vender a terra que o Adelmo poderia continuar lá. Não. Não quero ele lá dentro da minha terra. Não quero, sabe? Pode deixar a mamãe que eu vou contratar um caseiro, eu vou assinar a carteira, vou fazer tudo direitinho. Eu quero outra pessoa cuidando do que é meu lá. Eu não quero o Adelmo lá, não, tá? Fora de lá. E aí, diz que o problema foi o seguinte, que o Adelmo se recusou a sair. O Adelmo se recusou, não queria sair lá da chácara. Não, mas eu já estou aqui há muitos anos, eu tenho meus direitos, que eu trabalhei foi muito tempo aqui. Como é que quer dizer que eu vou sair daqui de mão abanando? Não posso sair daqui de mão abanando. Pois diz que o filho dela, pessoal, o filho dela foi lá na chácara, praticamente tirou ele na porrada, agrediu. O sobrinho agrediu o tio, sabe? Agrediu. Você vai sair daqui por bem ou por mal, sabe? Isso aqui não é seu, como é que você está querendo ficar dentro do que não é seu? Isso aqui é da minha mãe. Minha mãe comprou, e a partir do momento que é dela, fica aqui é quem ela autorizar. E eu não quero você aqui dentro, você não vai ficar aqui. Tirou, aí diz que esse meu primo tá lá na casa da mãe, aí diz que a velha tá com o dinheiro da terra, né? Diz que a velha, onde que meu pai entrou? Onde é que meu pai entrou nessa história? Diz que a velha ligou para ele e pediu uma ajuda, falou, meu irmão... como é que é o nome que eu dei pro meu pai? Arnaldo, né? Arnaldo, meu irmão, vê se tu descobre uma terra aí na tua região. Eu tô procurando por aqui, mas se tu souber de uma terra aí na região aí do Pará, procura aí e me informa aí que eu quero comprar. Eu quero comprar uma terra, eu vou tirar da parte aqui do meu dinheiro, porque eu sei que eu já tô perto de morrer. Eu tô perto de morrer e eu não quero deixar meu filho desamparado. Não é justo isso, né? Então, assim, ele me ajudou esses anos todos e eu quero ajudar. Por mais que a minha filha não fez o combinado, mas eu quero dar essa ajuda para ele. Aí você vê. Meu pai disse que ela, muitos dias atrás, sei lá, ela disse que essa história, eu fui saber ontem, mas já tem muitos dias que isso tá rolando, né? Aí disse que noutra ligação, acho que meu pai se informando por aqui, né, na procura, acho que andou encontrando umas propostas aí. Pelo que ele me falou, ela quer comprar uma terra para ele, mas é assim, é tipo, sei lá, 2 alqueires, 3 alqueires, é só para ele ter um cantinho para ele ali, sabe? Não é comprar uma fazenda, uma coisa grande não, sabe? É só um canto assim para deixar ele agasalhado. Que diz que ela falou assim, não, tu vê aí se tu acha alguém com uma terra aí para vender pelo menos de 20 mil, um alqueire, 2 alqueires de terra aí, que eu possa gastar aí uns 20 mil, 20 no máximo. Vê as propostas aí, me passa para me comprar para deixar ele agasalhado. Só que diz que depois a velha ligou falando que quer fazer isso, mas diz que já está instalada uma briga em família. Diz que os demais filhos estão todos contra. Olha, diz que mais ou menos assim as fala, olha mamãe, se a senhora der terra para o Adelmo, pois você vai ter que dar terra para todos nós. Que negócio é esse? Papai morreu, não foi feito o inventário. Não pegamos a nossa parte da herança. Aí tá aí a senhora com tudo aí. E aí agora você em vida você já quer dar uma partezinha pro Adelmo? Pois é o seguinte, se for para dar alguma coisa pro Adelmo, tem que dar para todos os filhos. Você vai ter que venda tudo que você tem para poder dividir, porque nós não iremos aceitar. Se você tirar dinheiro para comprar terra para o Adelmo, por nós aqui, nós vamos entrar na justiça. Nós vamos, tanto as que moram fora, como as que moram aqui mais por perto, nós vamos entrar na justiça para requerer o que é nosso de direito. Não vamos aceitar isso aí. Aí diz que a velha tá lá nesse sufoco. Pessoal, já é o segundo caso de briga por causa de herança. Eu tenho uma tia, uma outra irmã de meu pai também, que mora no interior do Maranhão. Tá lá, já quase deu morte. Ela teve que vender já uma parte do patrimônio para dividir entre... Ainda o marido vivo, o velhinho lá vivo ainda, só que doente. Teve que vender um imóvel lá no valor de 500 mil e fazer um rateio lá entre 3 filhos que estavam para se matar por conta dessa herança. E hoje já tem irmãos que não se falam por causa disso. E agora essa minha outra tia, que mora no Tocantins, que está idosa, tá lá agora com um problema. O que eu entendi foi assim, ela tá tentando ver o lado do filho dela, que se doou para ela quer tentar ajeitar de alguma forma.
e os irmãos estão contra. Olha, ontem, mas eu falei uma coisa que eu não deveria ter falado. Eu tenho hora que eu tenho uns impulsos, né? Na hora que assim, me doeu ouvir aquilo ali, sabe? Por parte desse meu primo. Que eu falei assim, o senhor vai me desculpar, mas aí é onde eu tenho a minha crítica. Eu digo, aí é onde eu tenho a minha crítica, porque eu falei, aí é uma coisa, assim, meio que improcedente. A Bíblia, eu vejo os cristãos defendem tanto, né, que a família é um projeto de Deus, né? A família é projeto do Senhor. Eu digo, eu sou criticado por não ter casado e não ter tido filhos. Eu falei, olha aí, ó. Eu falei, casou, teve filhos, olha aí, olha a situação. Isso é amor? E eu digo, e a maioria, eu falei, eu digo, ó, a tia fulana é crente, as minhas duas primas lá essa prima, essa Dora que fez isso é crente da Igreja Batista, a irmã dela é crente da Igreja Batista. Quase todos, eu acho que se tiver um ou dois ali que não é crente, é um povo de dentro da igreja, que vive com a palavra de Deus nos lábios e a Bíblia debaixo do braço, pregando o amor de Deus. E olha aí, eu digo, isso é coisa que se faça com o irmão. Eu digo, se realmente fossem pessoas de Deus, que tivessem o amor de Deus, uma situação dessa, todos eram para estar unidos, essa irmã era para estar unida, meu irmão, fica aí na terra, tá? Mesmo, até se a terra é minha, mas você vai continuar morando, eu vou te ajudar. Olha, em raríssimos casos eu já vi, casos em que os irmãos abriram mão da herança, porque um filho, tipo assim, era 5 irmãos, aí, sei lá, 5, 6 irmãos, mas um ficou cuidando dos pais, até que os pais morreram, né? Aí por conta daquele filho ou daquela filha ter se dedicado ali a cuidar dos pais, os outros que estavam longe falaram, não, pode ficar com a casa para você, eu não quero a minha parte da herança, fica para você, que você se dedicou, né? Enquanto eu fui viver minha vida, você que ficou com o trabalho todinho aí. Mas isso é raro, meus irmãos, meus amigos, raríssimo um caso desse acontecer, sabe? Mas eu acho que tudo bem, já que ela não cumpriu com a palavra dela, né, de aceitar o irmão ficar lá na chácara, que ela pelo menos os irmãos fossem de acordo. Não, é justo que o meu irmão não trabalhou, ele não foi estudar, não foi fazer a vida dele, né? Ficou só aí cuidando das coisas de mamãe, então dê a parte dele, é justo, pelo menos como uma compensação pelo trabalho dele. Vocês acham, pessoal, que teve esse pensamento por parte dos outros irmãos? Porra nenhuma, de jeito nenhum. E aí onde meu pai não gostou muito, né? Ele disse assim, ele não ficou com aquelas raivas que ele reagia antigamente, né? Mas ele disse assim, você acredita na psicologia, né? Ele disse, você sabia que na psicologia também tem psicólogo ruim, que a ciência também erra? Eu digo, pois é, do mesmo jeito é no cristianismo. O cristianismo existe toda uma teoria, mas não quer dizer que é perfeito, que todo mundo vai seguir, que todo mundo faz parte. Do jeitinho que tem erro na ciência, tem erro dentro do cristianismo. Eu falei, não, tranquilo. Eu falei só que aqueles que têm o amor verdadeiro é mínimo, né? Os que possuem o amor verdadeiro é mínimo. Eu acho que às vezes ele se incomoda com isso aí, é porque o meu próprio pai sabe também a pessoa que ele é, porque ele também não é boa bisca, não. Se eu fosse um cara também, se eu fosse igual a ele, eu nem lá eu pisaria, né? Mas eu ainda acabo sendo fraco indo lá, né? Ainda visitar. Eu digo assim pra vocês, eu não vou abraçar a causa dele como eu fiz com a velha aqui, né? Que ficou 100% nas minhas costas, né? Ele que faça o tratamento, a esposa dele, a mulher dele é viúva aposentada. Ela não trabalha, ela não estuda, então ela que vai acompanhar o tratamento dele. Eu posso fazer isso aqui, ligar, ir lá visitá-lo de vez em quando, né? Dar um apoio moral, de repente, mas assim, abraçar a causa eu não vou fazer, pessoal, porque nem meu pai, nem minha irmã, eles não tiveram pena de mim em relação à situação. Eles deixaram uma situação nas minhas costas e nunca me deram suporte nenhum aqui. Que foi a questão da Ivanilde, o tratamento da Ivanilde, né? Então é mais por isso, né? Se durante esse período, pense assim, se durante esse período todo, não, meu pai largou, mas meu pai sempre está aqui me ajudando, está me dando uma força, né? Se solidariza comigo, minha irmã do mesmo jeito, sempre me ajudando, sempre me dando um apoio. Aí eu diria para vocês que eles, no momento de dificuldade que eles se encontrassem, eu ia estar ali junto, eu ia dedicar todo o esforço, né, para tentar ajudá-los. Mas não foi essa a realidade, né? Não foi essa a realidade deles para comigo, né? Mas aqui, por que eu quis contar esse caso, né? Por que eu quis contar esse caso? Porque eu fiquei pensando, olha o quão grave a pessoa não se colocar essa coisa de se colocar em segundo plano.
Na prática, o que que o meu primo fez? Ele colocou a mãe dele em primeiro plano, né? Minha mãe vem em primeiro lugar, eu tenho que fazer tudo por ela, né? Foda-se eu, né? Tipo assim, se eu tenho que lutar para ter minhas coisas, para me emancipar, não, eu tenho que ajudar ela, né? E aí, olha a situação que ele se encontra agora. Eu não seria contra, eu não sou contra. Essa minha tia, particularmente, eu acho até ela uma pessoa razoável. Eu não acho que ela seja uma pessoa tão má. Vocês viram, eu nunca tive queixa. Até às vezes eu me pergunto assim, por que que as filhas, né, se tornaram tão os filhos tão ruins assim, sendo que ela, a meu ver, né? Até de onde eu sei dela, ela não é uma pessoa tão má assim. Não sei se foi puxando o pai, talvez, né? O marido dela. Eu era adolescente quando o marido dessa minha tia morreu. E aí eu não tive muita convivência. Eu não sei como é que era a personalidade dele, né? Talvez puxou pra ele. Por enquanto, me parece que ela tá tentando ver o lado dele, né? Parece que ela quer ajudar. Mas aí que a força antagônica aí é os filhos. Mas eu acho assim. Qualquer filho que pense em ajudar seus pais, mas assim, cuide em ter alguma coisa para você. Dias atrás, eu já declarei aqui que a partir de julho eu vou fazer o meu fundo de reserva. Eu vou fazer o meu fundo de reserva para me amparar num momento como esse. Um momento como esse aí, de repente, se eu me vejo num contexto parecido, aí eu não vou poder ficar aqui mais, eu tenho que... Às vezes a irmã vem caçar uma briga comigo, alguma coisa precisa, agora eu tenho que, né? Ficar por minha própria conta, né? Eu tô falando aqui quando a velha bater as botas, né? Se acontecer isso, se ela morrer primeiro do que eu ter o meu fundo de reserva para me amparar. Seja investir comprar uma casa, ou viver de uma renda, alguma coisa assim. Eu não ficar como esse meu primo está, né? Eu até perguntei ontem, eu falei assim, então, estão contra ele ficar na casa da mãe, né? Até que isso aí não. Diz que dele ficar na casa da velha, lá na cidade, não ficaram contra. Mas aí foi o que nós falamos. Mas a hora que ela morrer? A hora que ele morrer, os irmãos vão vir tudo em cima. Tem que vender tudo e dividir. E aí ele... Meu Deus do céu. Assim, já tá de idade, né? Já tá velho. Sem estudo, sem um patrimônio, sem renda. Então... Eis aqui, né? A matrix familiar aí não fala, rapaz, mas você não quer ter uma família, Vitor. Você não vai ter uma mulher e ter filhos. E quando tu tiver velho, e quando você tiver velho, né? Olha aí o que é família. Isso aí é que é a regra, pessoal. Isso aí é a regra. A exceção foi o que eu falei. Quando procedem de uma maneira diferenciada. Mas é isso aí, meus amigos. Quanto ao... Eu sei que talvez vocês vão pedir aí, né, para que eu publique o conteúdo que eu botei, mas só reiterando aí, né, eu não coloquei, não foi nem tanto por medo das duras críticas, porque as duras críticas, se vier gente com críticas muito duras, eu posso bloquear e remover, né, vier com desrespeito, mas realmente é por um sentimento de vergonha. Eu até falei para os inscritos, eu digo, para vocês eu vou mandar aqui esse relato, porque eu já sou mais íntimo de vocês, mas eu fico com vergonha de botar isso aqui lá no canal. Como é que pode o Vitor, que já tantos anos de Red Pill, ainda fazer uma coisa dessa? Mas enfim, caí, né? Infelizmente eu ainda caí nesse erro. Eu caí e eu paguei um preçozinho. Eu paguei um preço porque... meus amigos, aquela terça-feira, até na quarta-feira, é ruim, ó. É ruim, assim, a gente... pense você, imagine um cenário assim, você ser humilhado em público. Você sofrer uma humilhação em público, assim, diante de outras pessoas. Ser achincalhado, palavras de ofensa mesmo, coisa para ofender, para ferir, sabe? Foi o que aconteceu comigo ali. Mas é vivendo e aprendendo, né? Eu tomei essa porrada lá na terça-feira, mas vida que segue e que fica como uma lição para mim. Comentem aí, tá bom? Deixem os seus comentários, seus feedbacks aí. Muito obrigado.